pessoal, tudo bom? Bom dia a todos. Nós estamos hoje aí de sexta-feira, né? Véspera aí do finalzão de semana, tá? A gente vai conversar hoje nosso tema de atualidades, tá? Atualidades, a gente vai conversar sobre a era da pós-verdade e das fake news, diferenciando um pouquinho uma coisa da outra. Gente, o fato é que mentiroso é mentiroso, certo? Então, se o cara espalha mentira, isso é mentira, pura e simples, certo? Isso é uma coisa, como utilizo isso no inglês, tá? Eu quis utilizar notícias falsas, tá? No nome da nossa aula. E o pessoal utiliza a expressão também fake news, certo? Notícias falsas, fake news. Mas existe uma necessidade da gente diferenciar o que vem a ser notícia falsa de fake news. São duas coisas diferentes, certo? São duas coisas diferentes. A notícia falsa, a fake news, certo? Ela é, vamos dizer assim, desculpa, existe a necessidade de separar, de diferenciar o que é pós-verdade de notícia falsa ou fake news, tá? Pós-verdade são pedaços da verdade que são informados de maneira muitas das vezes incompleta, certo? E acabam fazendo com que as pessoas acreditem. E muitas das vezes a pessoa acredita de uma maneira tão forte, mas tão forte, que mesmo ela pesquisando, ela conhecendo, ela sabendo que não está tão certo, ela prefere espalhar, acreditar naquilo que ela crê. Então, por exemplo, se eu não gosto de um candidato, de uma pessoa, tudo que falam de errado sobre essa pessoa, eu não estou nem aí se é verdade ou se é falso. E às vezes, se for verdade, eu não estou nem aí. Desculpa, às vezes se for mentira, eu não estou nem aí, eu vou espalhar do mesmo jeito, tá? Isso aí é o que a gente chama de pós-verdade. Já o conceito de fake news é espalhar mentiras mesmo. Aí é a famosa mentira braba, tá bom? Então é isso que a gente vai conversar nos dias de hoje, que está nessa época que a gente vive, é muito complicado, tá? Então qual é a real? A questão da pós-verdade, certo? A pós-verdade você tem aí com políticos, você tem aí com pessoas. Inclusive tem uma coisa muito curiosa, né? A gente vai dizer que o que? A fake news na verdade é a fofoca, certo? E o que vem a ser a palavra fofoca? A palavra fofoca ela vem se não me engano, do Bantu, a palavra africana, de origem africana. Então não é chique falar fofoca, né? As pessoas chiques elas têm que falar detração. A palavra detração, que está relacionada com falar mal de alguém, ela é uma palavra de origem o quê? É uma palavra de origem latina. Ela vem do latim, falar mal de alguém, ou distorcer a realidade sobre alguém. Isso é detração. Mas no português, claro, a gente utiliza mais a palavra africana, que é a fofoca. A fofoca, ela tem esse disse-me-disse aí, certo? Mas tudo isso está relacionado também com a pós-verdade. Então, pós-verdade e mentira, que é a fake news, a notícia falsa, elas são muito parecidas. E a gente hoje vai entender um pouquinho mais como é que isso funciona e como é que a gente vai diferenciar. Primeira questão. Na aula do Meet, eu pretendo fazer junto com vocês um laboratório de testagem de notícias, certo? Então vamos lá, mas isso é lá na frente, tá? Como identificar notícias falsas? Primeira questão, considerar a fonte. Dependendo do site que você encontra, não vale a pena, certo? Então, clique fora da história para investigar o site, sua missão e o seu contato. Então, você viu aquela notícia, antes de compartilhar, verifica se é verdade. Mas não faz igual uma pessoa. Eu participo de um grupo de política aqui, certo? E nesse grupo, uma mulher, uma professora, postou um print de uma conversa do WhatsApp, dizendo assim: nossa gente, será que é verdade que a loja tal daqui de Gurupi está com os funcionários com Covid-19, mesmo assim eles estão funcionando, trabalhando porque estão usando máscaras? Aí o pessoal, não é verdade não, e que não sei o que, e que minha amiga é proprietária, e aí começaram a falar, mas outros já viraram e falaram assim: nossa, que absurdo. Muitas vezes as pessoas não leem. Então, aquela pergunta que ela jogou ali no meio do grupo gerou o que? Acabou gerando uma confusão, acabou gerando uma certa situação de desagrado para a empresa.
certo? Será que foi a intenção dela? Eu prefiro acreditar que não foi a intenção dela fazer isso. Mas ela, quando ela jogou no grupo, muitas pessoas nem leram a explicação dos outros, já foram compartilhando aquilo, dizendo, ó, na loja tal tá acontecendo isso, isso e isso. Vocês estão entendendo? Então é muito importante a gente primeiro perguntar a alguém, uma pessoa, que a gente sabe que essa pessoa pode ter um pouco mais de conhecimento sobre pesquisar sobre algo, ou então a gente mesmo pesquisar na internet, dar uma olhada nas fontes. Se você começar a encontrar sites pequenos falando sobre aquilo, algumas coisinhas, aí já fica um pouco com o pé atrás antes de você compartilhar, tá bom? Vamos lá, leia mais sobre isso. Títulos que chamam a atenção são para obter cliques. É aquilo que a gente chama de algoritmocracia. O cara quer sempre ter os cliques para eles, tá? Então você procura saber qual é a história completa. Aí a gente entra no lance da pós-verdade. Verifique o autor, faça uma pesquisa sobre o autor, se ele é confiável, se ele existe, certo? Esse ponto aí também é muito importante. Se o autor é confiável, se o autor existe. Às vezes eu lembro que na época das eleições nós tivemos aí umas mentiras escabrosas, absurdas. Na época também, como é que é mesmo, lá da ocupação lá no Rio de Janeiro militar, o pessoal falou um monte de coisas. Bastava você pesquisar, falar o nome de um general que nem existe, o outro já tinha morrido há 500 anos atrás, certo? Então a gente sempre tem que verificar isso aí. Verificar também a data, é muito comum no Facebook. Outro dia eu vi um cara compartilhando uma notícia, que o PIB brasileiro cresceu não sei quantos %. Aí o pessoal, nossa, que coisa legal e tudo, aí vai e compartilha, né? Aí compartilha, aí quando você clica para poder ver a notícia, é uma notícia de 2012, certo? Então verifica sempre a data daquela notícia de quando ela foi postada. Se tem alguma fonte de apoio, clique nesses links, mas claro, você dá uma olhada antes se o link é confiável, tá? Verifique se a informação oferece algum apoio a essa história que está acontecendo. Pensa também se isso é uma piada. Vocês acreditam que existe um site chamado Sensacionalista, que eles fazem, deve existir vários, né? Eu falo de Sensacionalista, que eles fazem várias abordagens sobre notícias com o intuito de fazer graça, certo? Às vezes acontece isso. Eu estou em dúvida, inclusive, cara, eu já procurei, ainda não consegui a informação certa. O governo de Balsas, no Maranhão, ele propôs que os homens saíssem na parte da manhã, agora nesses dias, agora que antecede o Dia das Mães, e as mulheres saíssem na parte da tarde, certo? Então é uma determinação do poder público municipal, foi compartilhado até aí um documento sendo alegado como do poder público municipal. É uma coisa que é tão absurda que você pensa até que é uma piada, mas eu não encontrei essa resposta não, beleza? Também pode ser um preconceito. Avalie também os pensamentos próprios das pessoas e as crenças, se por acaso não está afetando o julgamento. E outra, a questão, consultar especialistas. Nós temos várias ferramentas aí. A Rede Globo, a Globo, né, ela proporcionou isso. O Google tem isso, certo? O Facebook também tem isso. Você pode inclusive fazer denúncias. Várias empresas têm essas práticas de questionar, de procurar saber se realmente é verdade ou não essas notícias, tá? Até que ponto elas são verdades ou vamos dizer assim, notícias, como a gente chama de notícias fake. Tranquilo, pessoal? Belezinha, então? Dando continuidade, observe e analise aqui essa imagem, tá? Desculpa, garganta. Essa imagem, ela mostra pra gente o quê? Ela mostra pra gente, tá? Uma cena. O cinegrafista, ele está filmando uma cena. Qual é a cena? Esse cara está perseguindo esse para matar. Vocês estão vendo a arma? Vocês estão vendo esse cara correndo? Então, esse é o que ataca, esse é o que é atacado. Aqui é a vítima. Tranquilo? Só que a televisão, a mídia, né? Ela retrata o quê? Um pedaço do todo. E o que parece pra gente? Que quem está sendo atacado está atacando e quem está atacando é que está sendo atacado. Aparece ao contrário, tá? Então tomem cuidado com as maneiras como as coisas são veiculadas. Por isso eu gosto sempre de perguntar: não sei o que, não sei o que, não sei o que. Outro dia até aconteceu com um aluno da segunda série. Eu falei: não, tá tranquilo. E onde é que leu? Qual é a fonte? Não, porque fulano me falou.
Tá, fulano falou segundo o quê? Segundo quem? Onde é que ele leu? Qual é a fonte? Então você vai perguntando que você acaba tomando esse cuidado, tá bom? Dando aqui continuidade, o que nós temos? Na outra imagem, a manipulação que as redes de televisão faz nas pessoas. Vocês estão vendo aqui que nós temos compras, né? Nós somos constantemente manipulados pelas redes de televisão, pela mídia de um modo geral. Tranquilo? Dando continuidade, o que nós temos? Fake news, pós-verdade. Primeiro vamos falar sobre pós-verdade. Coloquei aqui para vocês uma imagem que retrata para a gente como que nós temos um número no chão. Esse cara diz que é 6, esse cara diz que é 9. Todos estão certos na sua interpretação. Mas é 6 ou é 9? Depende de quem vê. Mas vamos voltar aqui, ó. Pós-verdade é um neologismo que descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos, os objetivos, têm menor influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Então, se eu acredito em alienígenas, tal situação, se me falarem que é de alienígenas, eu vou acreditar dessa forma. Então, o fato, tá? O fato, o objetivo, ele tem muito menor, o fato objetivo, né? A situação em si, ela tem muito menor importância do que aquilo que eu prefiro acreditar. A pós-verdade difere da tradicional disputa ou falsificação da verdade, ou seja, mentira, e dá uma importância secundária. Resume-se na ideia de que algo que aparenta ser verdade é mais importante do que a própria verdade. Ah, isso parece ser verdade, eu acredito nisso. Então, um abraço. Para alguns autores, a pós-verdade é simplesmente uma mentira, fraude ou falsidade encoberta com o termo politicamente correto de pós-verdade, que ocultaria a tradicional propaganda política. Para alguns autores é isso. Para outros, ela se diferencia um pouco porque ela usa pedaços da verdade, tá? Ela foi eleita a palavra do ano em 2016. Inclusive, eu já abordei essa questão muito antes dessa onda de fake news no Colégio Objetivo, no começo de 2017. A gente já tinha abordado a questão da pós-verdade, certo? Depois começaram a utilizar a expressão fake news. A pós-verdade definiu 2016. Isso porque atualmente os fatos importam menos do que aquilo que as pessoas escolhem acreditar. Ou seja, são tempos em que a verdade foi substituída pela opinião. Já escutaram como é que... Ah, isso é minha opinião, isso é minha opinião, isso é minha opinião. E assim vai, certo? Vamos lá, as redes sociais hoje em dia, e aí vem a questão da ferramenta, né? O fato é que Leandro Carnal, num livro dele, Todos contra Todos, ele vai citar o seguinte: toda técnica, ela é neutra. Um martelo serve para pregar ou serve para matar, certo? Então, a internet, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. A internet, ela é neutra, certo? Mas ela pode ser maravilhosa ou ela pode ser prejudicial, porque a técnica em si é neutra e a rede social também é neutra, certo? Mas algumas pessoas usam para o bem e outras usam para o mal. Se por um lado todos nós podemos produzir e receber conteúdos pela internet, por outro lado nós temos excesso de conteúdos e muitas das vezes responsabilidades. E um boato, ele pode ser espalhado e destruir a vida de milhares de pessoas, certo? Pode sim destruir. Você se lembra de um boato aí que o pessoal rodou de que ia acabar o Bolsa Família e as pessoas foram desesperadas para como é que se diz? Para a Caixa Econômica, a porta da Caixa Econômica, para poder ir lá receber, e aí o governo, por conta da aglomeração, foi lá, isso já tem uns anos, tá? Foi lá e pagou, aí o pessoal, tá vendo só? Eles pagaram, é porque realmente ia acabar, sacaram? As pessoas acabam acreditando nisso. É muito mais fácil você acreditar em verdade, mentiras que te confortam do que em verdades que te incomodam. Esse é um detalhe. Bacana? Sobre isso, nós temos vários livros que hoje em dia estão sendo escritos. Gente, acreditem, isso aqui eu acho que não é nem a metade dos livros que eu encontrei. São sugestões aqui de leitura para vocês darem uma olhada. Já dei uma olhada assim, no prefácio deles, né? São sugestões de livro. Pós-verdade, Engenheiros do Caos, Jornalismo em Tempos de Pós-verdade, Big Data e Fake News, Viral, a Epidemia dos Fake News, Pós-verdade, Fake News, certo? E o Guia contra Mentiras. São livros aqui que você, vamos
vamos dizer assim, pode comprar, você pode adquirir. Preste atenção nisso daqui para poder você se informar um pouquinho mais e você não ser pego no contrapé. Mas vamos voltar às raízes. Vocês pensam que essa pós-verdade foi criada agora? De jeito nenhum. Otto von Bismarck, no século XIX, usou de mentiras para jogar a Rússia contra a França e conseguir a Guerra Franco-Prussiana e a unificação da Alemanha. Nós tivemos um episódio no Brasil conhecido como episódio das cartas falsas, envolvendo o presidente Arthur Bernardes, certo? Que também foi a divulgação de cartas falsificadas nos jornais. Nós tivemos o nosso Getúlio Vargas, velho. Getúlio Vargas, ele fez isso também. Getúlio Vargas com aquele plano Cohen, certo? É uma coisa assim bem interessante da gente analisar, tá? Aí agora a gente vai conhecer o cara que é conhecido, chamado de o pai da pós-verdade. O nome dele é Edward Bernays. Edward Bernays, tá bom? É esse carinha que tá aqui, tá bom? Belezinha? Nas palavras de Edward Bernays, tá aqui, você tá vendo, ó. Goebbels estava usando meu livro, tá aqui, Goebbels estava usando meu livro, cristalizando a opinião pública como base para sua campanha destrutiva contra os judeus na Alemanha. Olha, o próprio Edward Bernays diz: Goebbels, aquele cara lá de Hitler, né, do sistema de propaganda de Hitler, estava usando o livro de Edward Bernays, que esse é o cara da pós-verdade. Vamos dar uma conhecida nessa história? Há palavras que se tornam senhas e muitas se repetem sem saber o porquê. Agora, por exemplo, pós-verdade, ao que parece que aquela palavra que foi escolhida do dicionário Oxford de 2016 tem a ver com os políticos, que começaram a manipular a informação e, por meio da informação, as pessoas. Edward Bernays, que faleceu, teria rido às gargalhadas. Ele nasceu em Viena, na Áustria, em 1891. Sua mãe era irmã de Freud. Se a mãe dele era irmã de Freud, então ele é sobrinho de Freud. Seu pai, irmão da esposa de Sigmund Freud. Ou seja, ele era sobrinho de Freud por todos os lados, certo? E Bernays começou a buscar maneiras de iludir as multidões. Ele tinha esse interesse. Ele tinha 25 anos e propôs a Woodrow Wilson, o cara com 25 anos, propôs a Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, para justificar a entrada da Primeira Guerra Mundial, dizendo que a América queria levar democracia para toda a Europa. O seu slogan de Edward Bernays foi um êxito. Quando a paz surgiu, imaginou que poderia usar sua habilidade para outros fins, certo? Então ele incentivou o presidente norte-americano a utilizar um slogan de que era para levar a democracia para toda a Europa, e assim jogou os Estados Unidos na Primeira Guerra. E ele percebeu: opa, isso aí dá para eu ganhar dinheiro, isso aí dá para eu me dar bem no meio da história, certo? Vamos lá, dando continuidade então. Em 1920, um fabricante de cigarros considerou que estava perdendo metade do seu mercado, porque as mulheres não podiam fumar em público, e o contratou. Bernays consultou um psicanalista, que lhe disse que as mais audazes veriam o ato de filmar como uma rebelião contra o machismo, certo? E aí, olha só que interessante, como é que ele manipulou. Bernays poderia ter projetado uma publicidade, mas em vez disso, inventou uma notícia. Pegou 10 modelos, 10 garotas, para que fumasse em meio a um grande desfile na Quinta Avenida, e disse-lhes que chamassem seus cigarros de tochas da liberdade, e convidou os jornalistas a poder presenciar o fato. No dia seguinte, as tochas estavam nas capas de todos os jornais, e acreditem, aí, as mulheres começaram a fumar, e isso acabou fazendo, isso bombou, certo? Olha como é que o cara utilizou aí, manipulou a opinião das multidões. Tochas da liberdade. As mulheres: não, eu sou livre e tudo, e o cigarro me representa. Sacaram? Bernays percebeu mais uma vez o sucesso e insistiu nessa linha, avançou e montou uma empresa, ganhou dinheiro, escreveu livros e tornou-se uma figura de destaque. Chegou a emprestar dinheiro para o seu tio. Quem é o tio dele? Sigmund Freud, certo? Olha só que loucura, beleza? No momento de dificuldade. E não quis definir sua atividade como propaganda, porque a palavra era associada a um inimigo alemão.
certo? Que no caso era o Goebbels, que utilizou os próprios materiais deles. E preferiu chamar isso de quê? Relações públicas, que a gente ouviu falar até hoje. Agora, a noção de relações públicas faz parte da nossa ideia de mundo, mas naquela época, Bernays fazia isso para grandes corporações e foi se escorando cada vez mais rumando à direita, ou seja, mais como conservador. Bacana, pessoal? Tranquilo até agora? Então aqui nós temos uma imagem que retrata com a gente essa questão das tochas da liberdade utilizada pelas mulheres. Tranquilo? Dando continuidade a gente conversando aqui sobre Bernays. Então, pessoal, como a gente estava conversando, tá? Bernays deu continuidade ao seu trabalho, tá? E ele tem uma outra frase aqui bastante curiosa que tem, né? Que ele está comentando aqui, que ele coloca assim, ó: se nós entendemos o mecanismo da motivação da mente do grupo, of the group mind, certo? É possível controlar e reger as massas de acordo com a nossa vontade, sem o conhecimento deles. Olha que interessante essa colocação de Edward Bernays, certo? Controlar as pessoas sem o conhecimento delas mesmas, tá? É uma forma que chega a ser assim um pouquinho assustadora a gente escutar o cara falando um trem desse, né? Olha só como é que ele continuou o trabalho dele. O anticomunismo, tá? Na Guerra Fria teve nele um grande incentivador. Nos anos 50, certo? Ele trabalhou com uma empresa, ele foi contratado por uma empresa chamada United Fruit, que controlava países caribenhos como se fossem feudos. Daí a expressão de República das Bananas, que vocês já escutaram falar aí, certo? E ele conseguiu convencer os norte-americanos, tá? Ele conseguiu convencer os norte-americanos de que o presidente da Guatemala, ou seja, guatemalteco, queria cortar os privilégios dessa companhia e que ele era um perigoso comunista. Os Estados Unidos fizeram o quê? Um golpe de Estado e mandaram derrubar o cara. Então, o presidente, ele queria cortar os privilégios da economia porque a economia estava prejudicando o país. Ele, como era funcionário da economia, criou uma campanha para convencer os norte-americanos de que, na verdade, ele era comunista, perigoso. E aí, automaticamente, o que foi que ele fez? Ele acabou conseguindo que os Estados Unidos desenvolvessem um projeto para derrubar o cara. Edward Bernays viveu durante muitos anos e jamais deixou de escrever, aconselhar e manipular pós-verdade no seu próprio punho. Morreu em 1995 aos 103 anos. Entre perplexo e satisfeito, seu invento já lhe parecia tão natural que ninguém se lembrava mais dele, certo? De que ele uma vez tinha inventado. E permanece, certo? Seu título de enganador, certo? É interessante, é dura essa situação, mas é realmente a função que ele cometia, certo? Utilizando mentiras ou pedaços da verdade para iludir as pessoas, tranquilo? Distorcendo as situações. A ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, no ano passado fez uma audiência pública dentro do Senado Federal, certo? Dentro lá do Congresso Nacional. E eu peguei esse material, ele está aqui na íntegra, assim, está na íntegra para vocês verem, não editei nada, eu só tirei um print da tela, sobre a importância da educação, tá? Na disseminação de notícias falsas, para combater essa disseminação, tá? Porque atualmente as notícias elas se difundem com muita facilidade no domínio das redes sociais e não existe, de certa forma, uma regulamentação de propaganda na internet. Muitas das vezes essas fake news, inclusive nós estamos passando aí por um processo de fake news com relação... Desculpa, minha garganta ruim. Nós estamos passando por um processo de fake news com relação a essas notícias e essas circunstâncias aí que estão movimentando o nosso país. A gente sempre vê um monte de mentiras surgindo, tá bom? E é claro que os caras eles sempre divulgam, né? Na hora de fazer uma cariação, na hora de prestar um juízo, né? Tem pessoas que a própria ABERT citou aqui, tá? Pessoas que repassam fake news não pela veracidade, mas porque isso reforça a convicção dela. Então não interessa se o site tal é falso, se o site tal é isso. É uma matéria sensacionalista, eu vou repassar, certo? Essa é a idiotice que manda nos dias de hoje.
Aí colocou assim, ó: é claro que eu ganhei dinheiro publicando notícias falsas. Os leitores precisam ficar atentos. O avanço da notícia falsa é deles. E se você observar, é sim. Essas notícias falsas, muitas das vezes, a culpa do avanço dessas notícias falsas é das pessoas que compartilham, certo? Eu citei para vocês há pouco o exemplo dessa senhora que colocou nas redes sociais: ah, só sabe, será que é verdade que aconteceu isso? Ou seja, já virou ali uma bomba, tá bom? A repetição de mensagens em grupos de afinidade leva uma familiaridade. Isso, por sua vez, leva à aceitação. As pessoas compartilham porque querem se sentir aceitas e pertencer a determinados grupos. E muitas das vezes as pessoas querem o que também? As pessoas querem ter visibilidade. É aquilo que no texto da Abert eles vão chamar de algoritmocracia. Gera audiência. A audiência remunera a plataforma onde a notícia circula. Então, se as fake news começam a ter audiência, notadamente vai ter rendimento, certo? E isso faz com que as pessoas acabem compartilhando. Essa é a questão. Primeira pergunta que você tem que se fazer: será que isso é verdade ou será que não é? Verifique. Nós temos sites como boatos.org, certo? Como Hoax. Nós temos várias ferramentas que nós podemos averiguar essa questão das notícias. Eu vou citar para vocês aqui uma, tá? Para vocês terem uma noção. Então, pessoal, como eu estava falando com vocês, certo? A gente tem uma pancada de exemplos. Vou citar um para vocês aqui agora. Recentemente nós tivemos aí uma movimentação, uma manifestação de enfermeiros lá em Brasília. E aí alguns sites sensacionalistas começaram a divulgar, principalmente sites de direita, tá? Mas muitos sites fizeram isso. Divulgar que o que estava acontecendo era que foi tirada uma foto da morte, a sombra da morte cercando os profissionais de enfermaria. Essa foto foi compartilhada, foi divulgada, e a pessoa que quer acreditar, ela acreditou. Vou mostrar para vocês a foto agora, certo? Vocês vão verificar aqui a foto, vocês vão ver como é que a foto é verídica, certo? Tá vendo aqui? Olha, essa aqui é a foto, essa aqui é a foto. Realmente a foto faz sentido. Vocês estão vendo aqui, olha aqui, ó, a sombra da morte aqui, ó. Estão percebendo? A sombra da morte está presente aqui, tá? Então, realmente essa, vamos dizer assim, a fotografia está correta. A fotografia é verdadeira, tá? Mas acontece que isso aqui trata-se de um caso de pareidolia. A forma, o ângulo qual tirou a foto, apareceu essa imagem, tá ok? Vocês estão vendo aqui a mulher com crucifixo, a foto teve um grande significado. Então isso aqui é um exemplo que nós temos aí com relação às pós-verdades. A foto é uma realidade, mas ela acaba sendo distorcida, certo? Para utilizar com vantagens e entendimentos muitas das vezes alheio ao que realmente aconteceu. Trata-se de um caso de pareidolia. Isso já foi desmentido e tudo, foi o ângulo qual foi tirada a foto, mas é uma foto que fica interessante. E aí quem quer acreditar nisso vai compartilhar, e por mais que você fale, vai falar assim: não, mas a sombra tá ali, olha só, por que daquele formato ali da sombra? E por aí vai. Bacana? O fato é que nessa pesquisa da Abert, vocês estão percebendo aqui, ó, do Facebook, as pessoas têm, na opinião deles, que as notícias são falsas no Facebook, no WhatsApp, no Twitter já cai um pouquinho mais, no Instagram um pouquinho mais, no blogs e sites de notícias vai caindo para 52%, 50% em portais da internet, no jornal impresso ele é mais confiável, na rede de TV também, e a maior parte da confiança confiam muito mais nas rádios, certo? As rádios são portais de confiança bastante interessantes. Isso aqui foi do site XP Investimentos, certo? Então basicamente é isso aí que eu tinha para conversar com vocês. E agora a nossa atividade. O que vocês vão fazer na nossa atividade, gente? Você deverá selecionar uma notícia fake que recebeu de algum lugar e explicar os caminhos que você seguiu, certo? Os caminhos que você seguiu até descobrir que essa notícia era fake. Então você vai ter que dizer isso, tá? Vai ter que explicar os caminhos que você seguiu até descobrir que essa notícia era fake. Essa é a sua atividade, tá? Se tratava de algo mentiroso. E explicará como fez essa pesquisa.
utilizando as ferramentas que eu disponibilizei para vocês, tá bom? E o resultado final você vai mandar um vídeo para mim pelo WhatsApp com cerca de 5 minutos, explicando qual foi a notícia e como que você descobriu. Isso até o dia 17 de maio. Valeu? Um abraço, pessoal. Presta atenção nisso, hein? Um abraço, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau.